Uma tribo se faz com carinho, uma tribo se faz com amor. Seus guerreiros são filhos da tribo, nesta tribo enfrentam a dor. Nos gramados de toda a região, és a tribo que eleva emoção, não deixando morrer a esperança e sempre, sempre nos fazendo campeão, não deixando morrer a esperança e sempre, sempre nos fazendo campeão. Juntos guerreiros seremos, lutaremos pelo azulão. Guarani és paixão palhocense, respeitado por sua tradição. Juntos guerreiros seremos, lutaremos pelo azulão. Guarani és paixão palhocense, respeitado por sua tradição. Esperamos com grande emoção a conquista da glória triunfal, de unir o povo palhocense em torno de um só ideal. Esse time de bravos guerreiros, ser de todos a grande paixão, não deixando morrer a esperança e sempre, sempre nos fazendo campeão, não deixando morrer a esperança e sempre, sempre nos fazendo campeão. Juntos guerreiros seremos, lutaremos pelo azulão. Guarani és paixão palhocense, respeitado por sua tradição. Juntos guerreiros seremos, lutaremos pelo azulão. Guarani és paixão palhocense, respeitado por sua tradição. Muito boa noite a todos. Está no ar pela Top Web TV um programa especial, pessoal. Hoje estamos comemorando, hoje dia 15 de fevereiro, os 90 anos da Sociedade Esportiva Recreativa Guarani, aqui de Palhoça, tá? E nós temos aqui a grata satisfação de estar recebendo Amaro Júnior, Amaro José da Silva Júnior, que é vice-prefeito de Palhoça e também gestor do Clube Guarani. Amaro, muito obrigado numa data tão importante, ter sua presença aqui no nosso estúdio. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito boa noite. Boa noite, Sérgio. Uma satisfação estar aqui na Top Web TV, ainda em Palhoça, divulgando o que é da Palhoça. Uma satisfação imensa, né? E viemos aqui para falar um pouco dessa história do vovô do futebol catarinense, desses 90 anos de glória do nosso Guarani. Que legal. E o Amaro tem um detalhe, pessoal, ele é escritor, tá? Tá lançando um livro, né? Lançando um livro esse ano, que é o livro 90 anos de história do amador ao profissional, contando a história do Clube Guarani, que ele vai começar agora aqui. Amaro, esse clube foi fundado em 1928, né? Como é que começa essa história aí? Primeiro, a história de escritor, né? Assim, é a minha primeira experiência, eu tenho uma ajuda, uma parceria com o Luciano Smaniotti, que é redator do jornal Palavra Palhocense. A gente está trabalhando em conjunto, resgatando história. Então, o trabalho veio de pesquisa, desde as atas que tem no acervo do clube, né, pegando todos os relatos em atas passadas, e depoimento, pesquisa de campo, com pessoas que jogaram no passado, e relatando até esse passado próximo e agora o presente da história do Guarani, né? O Guarani é um clube que foi fundado em 1928, 7 jovens na época fundaram, o seu Ivo, o seu Silvio Isaac, Nilo Dias, Jacob Knaben, Jacob Silveira, José Knaben, Augusto Raiming e João Otávio Pamplona. No Clube 7 de Setembro. O Clube 7 de Setembro era na esquina que hoje dá acesso ao Clube Guarani, ali onde é o Itaú, aquelas proximidades ali. Eles estavam reunidos ali e montaram esse
novo clube que era o Guarani de Palhoça. E o seu campo, o campo que eles jogavam na época, era no colégio, no grupo, que era o Venceslau Bueno. Né? Eles jogavam ali, inicialmente no grupo Venceslau Bueno, e depois foi tomando corpo, e eles ganharam um terreno ali no Patural, onde hoje é a Mansão Luque. Aquele terreno era do seu Juliano Luque, e ele cedeu o espaço para que fosse feito ali o primeiro estádio do Guarani, o primeiro campo de futebol do Guarani. Então o Guarani se estabeleceu ali por um bom tempo, até 1971, o Guarani ficou jogando nesse campo ali no Patural, que teve a denominação também de seu primeiro presidente, um dos fundadores, João Otávio Pamplona, a pessoa que mais vezes foi presidente do clube. E há controvérsias quanto ao nome, sabe? Porque tem uma do historiador Claudio Silveira que conta, e é que eu particularmente acredito, que o seu Juliano Luque tem uma fábrica de bebidas, e nela ele fabricava guaraná, de framboesa, e diz que um dos guaranás era Guarani. E para homenagear, inclusive, a pessoa que fez a doação do terreno, esses jovens botaram o nome de Guarani. E era costumeiro fazer isso, né? Uhum. É o time do Supermercado Rosa, é o time do Açougue do Rock, é o time da Loja Mar Sport. Enfim, era mais ou menos assim, quem dava o jogo de camisa, dava a denominação ao time. Como ele fez essa doação do terreno, eu acredito nessa história. O seu Nilo Dias, numa entrega de faixas em 94, que eu estava presente, numa entrevista ao nosso presidente, o Valdir Wagner Filho, conhecido como Pinto, ele falou que era uma homenagem aos índios guaranis. Então nós temos essas duas histórias. Entendi, muito bem. Então nós temos essas duas histórias. E as duas histórias são relatadas no livro que conta 90 anos de histórias do amador ao profissional do clube. Que bom. Pessoal, lembrando que nós estamos ao vivo agora pela Top Web TV e você pode estar participando através do Facebook, tá? Também do site, também do Facebook. E nós vamos ter um sorteio de uma camisa aqui do Guarani. Nós vamos ter um sorteio de uma camisa aqui do Guarani para os participantes. Participe, faça pergunta aqui para o Amaro, ao vivo. No final do programa vai ter o sorteio de uma camisa do 90 anos do Clube Guarani aqui de Palhoça. É uma honra, é um dia festivo. Nós abrimos uma exceção aqui na nossa programação, justamente para prestar essa homenagem ao Clube Guarani, juntamente aqui com o Amaro. Amaro, eu tive pesquisando através da sua informação que o Clube Guarani ele foi campeão em 2003, ele foi campeão em 2012 e ele teve acesso em 2014. E teve passeatas, aí a produção pode até colocar aí as imagens das festas, da carreata do Corpo de Bombeiro pela cidade aqui de Palhoça. Realmente foi uma festa, né? É verdade, assim, ó, isso já é um divisor de águas, né? A história do Guarani como futebol amador, ele veio até 99. E até 99 o Guarani foi 7 vezes campeão do futebol amador. 7 vezes? 7 vezes, porque o campeonato do futebol amador ele é reconhecido o campeonato de 1978, quando o Guarani foi campeão. Ganhou do Cerâmica Silveira na final no estádio Renato Silveira por 2-1. O campeonato parou de ser realizado. Voltou a acontecer em 85 com a Comissão Municipal de Futebol. O Guarani foi campeão de novo em 85 e 86. Aí depois só foi campeão de novamente em 94, 95. E quando fechou as portas do campeonato amador, em 98 e 99. Foram as suas duas últimas participações e o bicampeonato de 98 e 99. Aí começa 2000, uma história totalmente diferente, que foi o ano da profissionalização. Eu tive a felicidade dessa transição 99 para 2000, de ser eleito presidente do clube, com esse objetivo de profissionalizá-lo. E aí eu procurei o prefeito na época, o seu Paulinho Schmidt, para a gente fazer um projeto de profissionalização do Guarani. Eu disse, meu filho, tu tá louco. E eu não quero desiludir ninguém, mas assim, eu tive uma experiência que foi presidir o Avaí. É muito complicado essa história de tocar um futebol profissional. Mas se tu tens o sonho, não sou eu que vou tirá-lo. Se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. E aquilo me motivou. Eu fui à federação, falei com o Delfim, consegui fazer uma reunião com o Delfim no Hotel Fazenda João Marcos, seu Paulinho Schmidt, com o Edson Neri, que é um atleta profissional na época, aqui da família da Rosa, e que rodou pelo Figueirense, rodou para grandes clubes catarinenses, e que era uma família de referência dentro do Guarani, e que me ajudou no convencimento tanto do Delfim quanto do seu Paulinho naquela ocasião. E nessa reunião, o doutor Delfim disse assim, olha, se vocês conseguirem ajeitar o estádio, o resto a gente dá jeito. Aí eu chamei o seu Paulinho, se o senhor me ajudar a arrumar o estádio, o time eu monto. Tu montas, eu monto. E aí nós fomos para o estádio. Na verdade, assim, a gente vinha, equipes amadoras, né? Com muita dificuldade, o campo sofrendo ali, as influências da natureza,
o salitro. Então nós tínhamos ninho de passarinho nas traves, estavam enferrujados, os alambrados estavam enferrujados. Nós tínhamos dificuldade com arquibancadas, com vestiários. E esse boom do lançamento do clube, já em 2000, já revitalizou toda a história do patrimônio do clube. O senhor Paulino nos ajudou, repassou uma verba na época, que a atual estrutura, hoje da parte social ali, já foi feita em 2000. E a gente conseguiu fazer. E aí, na montagem do clube, como é que fizemos? Nós fizemos uma seleção do amador. O Guarani sempre teve boas equipes, né, tanto que tinha sido bicampeão. E a gente treinava só à noite. Então, nossos atletas, por exemplo, o Vilcinho era funcionário do BESC e treinava à noite. Nós tínhamos um atacante, Sandro Cabeção, do Pacheco, que entregava gás durante o dia e treinava à noite. E assim era a dinâmica do nosso clube. E trouxemos 5 jogadores. E esses jogadores tinham que morar em Palhoça. Era uma experiência nova. Nós tínhamos que ter moradia para esse pessoal. Aí eu procurei o Wilson do Cartório, o morador do centro do município, e disse para o Wilson, Wilson uma casa de madeira do lado da casa dele, que ia demolir futuramente. Wilson, tu aluga, faz um aluguel barato para que a gente possa alojar os nossos atletas. E ele disse para mim, eu não vou te alugar a casa. Eu vou te emprestar a casa. Sabe? E aí isso tudo foi tomando corpo. Aí ganhamos a casa para alojar os meninos, a gente trouxe os meninos. Aí eu fui, era o bar corredor que o Tatuíra tocava. Aí nós ganhamos a janta duas vezes por semana. Aí eu fui no Baraúna, e o Baraúna dava o almoço depois da 1h da tarde, porque era o menor fluxo. Então eu fui conseguindo o almoço. E assim a comunidade foi sendo solidária. E a gente conseguiu ir incorporando isso. E aí eu tinha a lavação diária também. E a minha esposa diz até hoje que ganhou uma máquina de lavar, porque passou a lavar os uniformes do Guarani. Mas eu fiz o seguinte, eu comprei uma bolsa para cada atleta, e peguei 3 kits de treinos e um de passeio, e disse para eles o seguinte, na Europa se faz assim, você tem um uniforme de passeio e o material de treino, numerado. Você leva, lava, traz e treina. Isso é passar a responsabilidade, dividir a responsabilidade. E o grupo aceitou, tantos que moravam na casa, quantos que iam para sua casa, cada um tinha o seu kit, levava e trazia. E isso tudo foi diminuindo as despesas diárias do clube, sabe? E os treinamentos eram à noite, eu trouxe o Balduino para ser o treinador da equipe principal, da equipe profissional, e o Emerson Maria, hoje é um treinador renomado, está no Vila Nova de Goiás, tocava a base da nossa equipe. E o Luciano Correia, que hoje é diretor do Avaí, quando saiu do Guarani e foi para o Avaí, continua até hoje, era o nosso diretor de futebol. E aí tinha todo o staff caseiro, né? Do Fabiano Fonseca Pierre, do Rudinei Martins, sabe? Do Rodrigo Nascimento, eu, enfim. E aí o pessoal foi se ajudando, o Guerdinho, e aí, primeiro ano a gente chegamos à semifinal do campeonato já. Oxe. Perdemos para a equipe campeã, o Inter de Lages. Nós fizemos um jogo em casa, perdemos de 2-1, tomamos o gol logo no início do jogo, e perdemos 2 pênaltis no jogo. 2 pênaltis? 2 pênaltis no jogo. O Orlando perdeu 2 pênaltis. E aí a gente foi desclassificado no jogo da volta em Lages. Foi um ano que o campeonato revelou o Cook, um atacante que surgiu aí, jogou depois no Náutico, no Ceará. Ele fez 31 gols naquela competição. Então, assim, foi uma situação diferente. Mas, assim, ó, nesse ano de 2000, um fato interessante que tem que ser relatado também é o seguinte. O nosso primeiro jogo foi em Joaçaba. Eu lembro como fosse hoje. Eu fui na reunião, e aí, vamos montar a tabela, e eu assim, na mesa. Se eu puder jogar o primeiro jogo mais longe, obrigado. Aí um brincou, ele disse, ele quer viajar. Não era, eu tinha preocupação de não conseguir fazer a viagem no final da competição. E aí, nossa estreia foi lá em Joaçaba. Como é que a gente fazia? Não tinha dinheiro para pagar o hotel, a gente ficava em alojamento. Como eu vim do futsal, o meu contato era com as ABBs que a gente tem no estado, com a Polícia Militar que a gente tem no estado. Então, o nosso primeiro jogo lá contra o Joaçaba, no Escola Rodrigues da Novas, que já não existe mais, nós ficamos alojados na ABB. Sabe? Colchãozinho no chão, roupinha de cama, dormimos, pernoitamos lá e no outro dia jogamos e empatamos o jogo 2-2. Olha aí. Então, todo mundo se doava um pouco. Foi muito bom o campeonato. Aí, 2001 não foi diferente. O Badu foi fazer um trabalho na Bósnia, o Emerson sumiu. 2002 também. E aí, 2003 veio o desafio. 2003, nós fizemos uma parceria com o Figueirense. E era o Prisco Paraíso, o presidente do Figueira. E aí nós conseguimos atrair o Figueirense e tínhamos um investidor, que era o Bingo Monte Carlo. Na época, era a época dos bingos, sim, a receita boa. E aí nós tivemos o Bingo Monte Carlo como parceiro. E o Figueirense veio com a comissão técnica, com Sérgio Lopes, Pinga, Torino,
12 jogadores. Era um time B que o Figueirense tinha e trouxe para jogar aqui pelo Guarani. E fizemos um campeonato, primeiro turno bom. Chegamos à quarta de final contra o Concórdia. Nós empatamos o jogo em Concórdia, empatamos o tempo normal aqui e perdemos na prorrogação. Perdemos na prorrogação, foi feita uma reunião de avaliação. O dono do Bingo Monte Carlo, o Roberto Alcântara, disse para o Prisco na reunião: ou troca-se a comissão técnica ou eu estou fora. O Prisco não troca a comissão. Então faz o seguinte, tu podes indicar a comissão, mas tens que trocá-la. Não troca a comissão. Então, ou ele ou eu, disse para o presidente Moisés Mazola. Mazola olhou para mim e tal, pois não dá para decidir assim, vamos fazer uma reunião. Fizemos a reunião, optou-se pelo Bingo Monte Carlo. O Figueirense saiu do processo, tirou toda a comissão técnica e seus atletas. Nós ficamos com um plantel extremamente reduzido, uma semana para começar o campeonato, e tínhamos que remodelar toda a equipe. Eles fizeram o convite para que eu assumisse a equipe profissional. Para mim era um desafio, era o que eu queria. Eu já trabalhava com a base, assumi. Consegui contratar 2 jogadores, o Marcelo Caranhato, um zagueiro, e o volante Gilmar Serafim. Nós fizemos um segundo turno invicto, não perdemos nenhum jogo. Estreamos diante do Blumenau de 1-0 e terminamos a competição invicta. Teve um fato que aconteceu, nós costumávamos a fazer umas concentrações, e isso foi notícia da 0 Hora de São Paulo. Nossa. Nós ficamos alojados ali na Praia de Fora, tem uma associação dos previdenciários do Rio Grande do Sul. Nas antigas foi o Hotel Chalé. A gente estava alojado ali, mas a nossa refeição era feita no clube e levada até o local da concentração. E aí o rapaz que ia levar o nosso almoço se deparou com um acidente na ponte do Rio Cubatão. Era um caminhão com fogos de artifício que neutralizou, não conseguia, não tinha passagem. Ele deu a volta e passou por Santo Amaro da Imperatriz, Fazenda João Mar, saiu no pé do Cambirela lá no Furadinho. Conseguiu chegar e disse: olha, vocês não vão conseguir ir para o jogo, porque lá para o Santo Amaro também está congestionado, não vão conseguir. Mas até lá se libera, imaginamos, né? Fiz a preleção antecipada, logo o almoço, faz o almoço e nada de liberar o estádio. Aí lembrei que o Tatuíra, um ex-presidente, tem um rancho de pesca lá no Pontal. Fui até a casa dele com alguns atletas e convenci o Tatuíra de trazê-los de baleeira. De baleeira. Coloquei os atletas dentro da baleeira e ao empurrarmos a baleeira... Produção, pode ir colocando as imagens aí pra gente, porque tá bom. A baleeira trancou a hélice numa pedra e quebrou. Jogadores apavorados, não estavam acostumados com aquilo. Marcelo Caranhato já pulou, o Leandro Pezão pulou do outro lado. Já se molharam até o joelho, coisa e tal. Não, assim ninguém vai. Não, ninguém vai. Não, Tatuíra, não dá para ir. Não dá para ir, voltamos. Eu disse: qual é a outra alternativa? A outra alternativa é moto. Aí ligamos para o estádio e disse: olha, quem tiver no estádio com moto e quem conhecer motoqueiro, peçam para vir até a Praia de Fora para resgatar o nosso clube, que nós temos que chegar. Nós em Metropolitano o jogo. E aí assim foi. Eles vieram, passaram pela calçada da ponte do Rio Cubatão, chegaram lá, eu lembro que tinha capacete que rodava e tal. Montamos o time, botei primeiro os 11 que iam iniciar o jogo e viemos para o Renato Silveira. Terminamos o jogo de 1-1. A nossa sorte é que o juiz que comandou o jogo, ele era morador de Imbituba. Então ele também teve o problema do trânsito, mas conseguiu chegar. Como o Metropolitano veio do norte, não teve problema algum. Aí fizemos o jogo, empatamos de 1-1 e aí classificamos. Fizemos a final do turno contra o Timbó, ganhamos essa final de turno. Aí fizemos a semifinal, porque classificava o campeão de turno e retorno. Fizemos a semifinal do campeonato contra o São Bento. Empatamos o jogo lá 2-2 e ganhamos em casa, 2-0. E fizemos a final com o Timbó. Ganhamos o jogo em casa e empatamos o jogo lá de 1-1. Ganharam em casa e empataram lá na casa deles de 1-1. Ganhamos em casa, 2-1, gol do Graile e do Ramon. E lá empatamos de 1-1, gol do Marcinho. E ele foi um zagueiro que fez o gol, né, com atuações também muito importantes, nosso goleiro André, enfim, foi... E aí, assim, para surpresa de muitos, né, porque aí o investimento que o Guarani fez ainda não era para subir. Nós tínhamos criado o projeto Guarani 2010, já estávamos subindo em 2003, então antecipou-se tudo. Nós voltamos, fomos muito recepcionados, foram 12 ônibus, entre ônibus e micro-ônibus, foram 12. Nós tomamos conta lá de Timbó. E aí retornamos,
mantivemos aí a base da equipe para jogar o campeonato de 2004. Em 2004, o Moisés Mazola era um senhor, que é conselheiro do clube hoje ainda, ficou muito nervoso com aquela história da conquista e do desafio de jogar um campeonato de primeira divisão no ano seguinte. Algumas pessoas diziam, o Guarani vai ser saco de pancada, o Guarani vai ter problema com isso, o Guarani vai ter problema com aquilo. E o Mazola pegou e teve um problema de saúde e teve que se ausentar. E o vice-presidente era o vice do cartório, que estava ali mais para ajudar, fazer os encaminhamentos políticos, busca de apoio, coisa. Também disse, não pego essa bomba, não dá para segurar. Saiu. E eu era o presidente do Conselho Deliberativo e técnico do clube. Assumi como presidente interino, como presidente do conselho, e a equipe como técnico. Conseguimos fazer a eleição em meados de fevereiro, e aí elegemos o Luiz Henrique Cel e o Dauri. O Luiz desistiu, ficou o Dauri e o Zé Pagani naquele ano. E como o time classificou, tivemos um problema no início da competição, mas classificamos para o quadrangular final e chegamos vivos no último jogo. Nós chegamos num jogo em casa contra o Figueirense, o empate de 1-1, 4.600 torcedores. Nossa. Aí tu vai me perguntar assim, Amaro, mas qual é a capacidade do estádio? 1.600. Hoje. Tá, mas então como é que botaram 4.600? Arquibancada metálica. Sim, eram duas preocupações. Era botar público e dar segurança para ele. Então eram arquibancadas que se utilizam em circo, em CTG, mas esse público que vai para circo e CTG assiste. E quem vai para... Tá aí a arquibancada. Uhum. E quem vai ao campo de futebol é essa loucura, né? Pula o jogo todo, 90 minutos, e a preocupação sempre que aconteça algum acidente. Mas era muita gente. E aí nós empatamos o jogo em casa com Figueira. Nós fizemos um jogo memorável das 16 horas de domingo, perdendo de 3-1 o primeiro tempo para o Atlético de Ibirama e viramos para 4-3. Olha aí, jogo gente. Da TV. Olha aí. Jogão. O pessoal do Guarani não esquece desse jogo. Uhum. E fizemos a final com o Figueira no Scarpelli, perdemos de 3-1. Tomamos o gol no primeiro tempo, a tal da falta que o Paulo Sérgio bateu por 2 vezes, que o Thiago, inclusive, estava comentando há pouco, que se lembra disso também. Empatamos com o Jacques e logo na sequência perdemos o Jacques, que era o craque do time, que foi expulso. Tivemos 3 expulsões no jogo. Assim, o Figueirense merecia ser campeão, era uma equipe muito qualificada, comandada pelo Dorival Júnior. Mas a nossa equipe era boa também. Tinha condições de ser campeão na época. Mas eu acho que a gente sofreu a pressão, inclusive, de precoce de ser finalista. Nós tínhamos que estar um pouco mais pronto para aquela conquista, né? Em tudo, seja bastidores, seja dentro de campo, enfim. Mas foi um grande passo que a gente deu, foi essa 2003. E de 2004. E de 2004 a 2008 a gente permaneceu na primeira divisão. Sempre na primeira divisão, sempre beliscando. Nós só caímos em 2008, Sérgio, quando o Guarani foi proibido de mandar seus jogos no Renato Silveira e teve que jogar no Orlando Scarpelli na ressacada. E nesse ano foi reduzido também o número de participantes, caiu de 12 para 10, então caíram 3 equipes na competição. Ah, entendi. E nós fomos o antepenúltimo. Perdemos o último jogo para o Tubarão, jogávamos pelo empate, perdemos para o Tubarão lá no Orlando Scarpelli de 1-0. Essa foi a trajetória inicial da equipe palhocense no futebol profissional. E aí, depois, a coisa complicou um pouco. Vamos ver isso aí. Pessoal, você está ligado aqui na Top Web TV, hoje num programa especial que a emissora está fazendo, em homenagem aos 90 anos do Clube Guarani. Eu estou aqui com o Amaro Júnior, vice-prefeito de Palhoça, que é o gestor do clube, e ele vai contar depois do intervalo, que a gente vai fazer um pequeno intervalinho aí, vai falar que ele foi atleta, jogador do Figueirense, ele foi técnico do Guarani, ele foi diretor e presidente, ele foi tudo isso. Nós temos aqui, na verdade, a história do Guarani sendo contada aqui pelo Amaro. E você que está participando aí conosco ao vivo, pelo Facebook, vai ter um sorteio da camisa aqui no final do Guarani. Eu vou mostrar depois do intervalo a camiseta aqui, a camisa do Guarani, tá? Em comemoração aos 90 anos, nós vamos sortear a camisa para você. Vamos dar uma olhada então, produção, como é que tá os comentários aí no Facebook? Vamos dar uma olhada aí. Olha aí quanta gente, Amaro, me ajuda aí, o Alexandre Silva, né? Nós temos aí também o Leandro Roberto Pauli. Alexandre Silveira de Souza.
Esse é filho do Aldo, nosso zagueiro, campeão de 78. Comentando aí, Arlene Wagner. Esposa, isso aí. Aí, show time de de bola. casa. O Vinícius. Vamos fazer homenagem ali. Olha O Anderson, aqui, goleiro, o amendoim. olha aí. O André Tarnovski, que tem um programa aqui, Boa Noite Azurras. Inclusive no seu blog fez homenagem hoje para o Clube Guarani. O André, forte abraço aí. Fabiano, nosso diretor de futebol também, Fabiano Pierre. Olha aí, o André fez homenagem. André, muito obrigado aí. Acompanhem aqui no programa, assim, pessoal. Toda quinta-feira, né, produção? Essa semana que foi quarta-feira, né? O Boa Noite Azurras, apresentado aí pelo André Tarnovski, que está aí acompanhando o nosso programa. Abraço, Vamos ver quem André. mais gente aí. Abraço, André. Aí nós temos o Jajá, né? Jajá, o Alexandre, o Fabiano, todo mundo aí concorrendo à camisa do Guarani, 90 anos que está comemorando hoje. Leandro Pereira, ó, campeão em 2003 lá. Ó, Leandro, obrigado pela participação. campeão. Daniel da Rosa. O Leandro foi o atleta que mais fez jogos pelo clube. Ah, é? Pelo clube. Que legal. Bom, pessoal, nós vamos fazer então um pequeno intervalo. Já voltamos então para contar essa história aí da carreira do Amaro Júnior como técnico, diretor, presidente e também jogador. Não sai daí. Uma tribo se faz com carinho, uma tribo se faz com amor. Seus guerreiros são filhos da tribo, nesta tribo enfrentam a dor. Nos gramados de toda a região, és a tribo que eleva emoção, não deixando morrer a esperança e sempre nos fazendo campeão, não deixando morrer a esperança e sempre nos fazendo campeão. Juntos guerreiros seremos, lutaremos pelo azulão. Guarani és paixão palhocense, respeitado por sua tradição. Juntos guerreiros seremos, lutaremos pelo azulão. Guarani és paixão palhocense, respeitado por sua tradição. Esperamos com grande emoção a conquista da glória triunfal, de unir o povo palhocense em torno de um só ideal. Este time de bravos guerreiros, ser de todos a grande paixão, não deixando morrer a esperança e sempre nos fazendo campeão, não deixando morrer a esperança e sempre nos fazendo campeão. Juntos guerreiros seremos, lutaremos pelo azulão. Guarani és paixão. Olá, pessoal, estamos de volta aqui com o programa especial ao Clube Guarani, 90 anos, está fazendo hoje, comemorando 90 anos, você que é sócio do clube, você que é o amante do futebol, nós temos uma história aqui do Amaro Júnior, que inclusive está lançando o seu livro esse ano, chamado 90 anos do Clube Guarani, do amador ao profissional, uma linda história de 90 anos, um dos clubes mais antigos aqui do nosso estado. E nós temos aí no sorteio, tá, que vai acontecer no final do programa, da camisa do Guarani. Camisa do Guarani, a nossa produção daqui a pouco vai estar mostrando aqui para nós a camisa do Guarani que vai ser sorteada para você que está participando aqui do programa ao vivo. Temos aí, Amaro, vamos pegar um pouquinho o pessoal, o Bruno Barros, tá dando parabéns ali pro Guarani, o Anderson Silva Souza, se for conhecido aí, vamos começar a falar, Nazaré. Rapaz, o Beto Quadros, todo pessoal que jogou, o Woods Coutinho, né? Preparador físico da equipe de 2000, técnico campeão em 2012, técnico do Figueirense, que tirou o Figueirense de rebaixamento, a Juliana Luque, enfim, a Nazaré, nossa secretária, atual secretária, um beijão para elas também, Cezinha Cel, nosso cozinheiro, carregou o clube nas costas, na época de muita dificuldade ali, sabe?
É, né? Na época que tinha que fazer a multiplicação dos pães. Tava o Cezinha lá fazendo a comida do dia a dia também. Muito bom. Ele, a esposa Letícia. Hudson Coutinho. Outros Coutinho. Tá, pessoal, que legal. Então, Amaro, nós tínhamos parado na seguinte situação. Vamos falar rapidinho daquela trajetória de 2008 para frente. Depois nós vamos falar um pouquinho de você, do Amaro. O Amaro, atleta, técnico, diretor, presidente, jogador do Figueirense e hoje vice-prefeito aqui de Palhoça. Tá, então vamos lá. 2008 foi um ano difícil, né? Não que os outros não tenham sido, mas 2008, como a equipe foi rebaixada no campeonato da primeira divisão, e se jogava a segunda no mesmo ano, e aquele desgaste, a ressaca do rebaixamento, impossibilitou que a gente viesse para a competição no segundo semestre. Porque nesse período aí de profissionalização eu também saí do clube, né? Eu tive em 2006 eu tive no Atlético do Barão. Em 2008 eu tive no Brusque. Em 2007, segundo semestre, eu tive em Sergipe. Trabalhei lá no Mais Querido, no Sergipe, trabalhei lá em Aracaju, uma taça governador do estado também durante 3 meses. Em 2008, quando o Grêmio foi rebaixado, eu estava no Brusque. Aí voltei para Palhoça, o Grêmio tinha sido rebaixado, e aí não tinha feito a opção de não jogar a segunda divisão. Com isso, caiu para a terceira divisão. No final do ano fizemos uma reunião e aí assumimos o clube de novo. Aí assumimos professor de educação física, eu, o Jefferson Ramos Batista, o Janilton Gentil da Silva e o professor Hamilton Zac. 4 professores de educação física, nos reunimos e assumimos o clube. O Hamilton, que era o professor mais experiente, conseguiu dar um equilíbrio ali na rapaziada, e o Eduardo do Cartório, Eduardo Vietoni, assumiu o conselho deliberativo do clube. Nós viemos para a terceira divisão de 2009 e fomos vice-campeões. Só subia um, não deu. Aí viemos em 2010, fomos vice-campeões de novo. Vice-campeão de novo. Nós perdemos para o 15 de Indaial em 2009 e perdemos para o Caxias de Joinville em 2010. Só que em 2010 abriu 2 vagas, porque o Próspero tinha desistido de jogar a primeira. E aí a gente subiu. Em 2011 fizemos um campeonato modesto na segunda divisão. E em 2012 eu convidei o Hudson para fazer o trabalho, o Hudson Coutinho. Aí o Hudson veio, tocou a equipe juniores e eu e o juvenil, que é sempre obrigatório ter 2 categorias de base com a equipe profissional. Consegui trazer o Gabriel de Santo Amaro da Imperatriz para assumir a equipe juvenil. Incorporamos a base, fizemos uma boa participação. E fomos montando um profissional, mesclando, trazendo um jogador e outro. O Hudson foi habilidoso nesse sentido. Quando terminou o campeonato de junior, nós estávamos com a equipe profissional pronta. A equipe pronta, jogamos o primeiro turno, e o primeiro turno já dava a vaga na elite. E já fomos campeões do primeiro turno. Nossa. Não, uma loucura naquele ano. 2012, campeão do primeiro turno, contra o Tubarão em casa, 1-0, perdendo o pênalti logo no início do jogo, e fizemos um gol no final. Já garantimos o acesso. Um segundo todo para desfilar nos gramados da segunda divisão. Que nada. Nós fomos lá e brigamos, fizemos a final do segundo turno. Perdemos a final para o Juventus de Jaraguá. Voltamos a fazer a final do campeonato com o Juventus de Jaraguá, campeão de primeiro turno e campeão de segundo turno. A final lá em Jaraguá. E fomos campeão estadual em 2012. Nossa. Terminou 2012, um ano de excelência para o clube, de conquistas, jogadores se doando. Fizemos a primeira parceria, a primeira experiência profissional administrativa do clube. Sávio, Real Madrid, Flamengo, e o Renan, medalhista de prata, voleibol, atleta renomado. Os 3? Os dois vieram e assumiram com a Pai Esporte a primeira parceria profissional administrativa do Guarani. Que legal. Muito E aí bom. fizemos um projeto para 2013, campeonato da primeira divisão, e o Renan e o Sávio estavam no processo. Montamos o time. O Hudson continuou no comando. E nós tivemos assim, algumas experiências boas. De estarmos aqui no Hotel Cambirela, na praça, 7 de setembro, e chegar para uma preleção Bernardinho. Pô, mas o Bernardinho do vôlei. Uma coisa incrível, caríssima a palestra do Bernardinho. Mas é compadre do Renan. Vim passar o final de semana em Jurerê, coincidiu com o jogo, veio aqui. Sabe? É o presidente do Flamengo, de visitar o Sávio no estádio, e vinha no Renato Silveira, um jogo que veio fazer com o Figueirense. Enfim, foi abrindo um leque.
Só que as pessoas não acreditam muito no santo de casa, né? Na hora de indicar um jogador, deixaram de escutar o Amaro, deixaram de escutar o Jefferson, deixaram de escutar o Hudson Coutinho. O resultado não veio, a primeira pessoa que caiu foi o Hudson. Enfim, demos sequência no trabalho, mas acabamos caindo em 2013. Caímos em 2013 e em janeiro houve a desistência dos dois. A Parasport saiu do processo. Ficou um legado, ficou a arquibancada do lado oposto das sociais, mas eles saíram. O Renan, porque tinha vários convites. O dia que o presidente do Flamengo veio aqui, na minha frente fez um convite para ele, para ser diretor de esportes olímpicos do Flamengo, e ele não abriu mão do Guarani e continuou no clube e não foi para o Flamengo. Mas quando ele veio o convite da CBV, para ser o diretor financeiro da CBV, para organizar aquele problema que o voleibol estava passando a nível nacional, ele não pensou duas vezes e foi, porque é a área dele, tanto que hoje é o técnico da Seleção Brasileira de Voleibol. Perdemos a parceria e eu fiquei preocupado nisso. Eu disse, agora não vamos conseguir dar prosseguimento. Chamei uma reunião do conselho e disse, olha, se não tivermos um parceiro à altura do que tínhamos esse ano, nós vamos fechar as portas. E vamos virar um clube social. Vamos tirar como exemplo aí o Paulo Ramos, vamos fechar a porta e vamos dar sequência no social. E numa tarde me liga um profissional da educação física, que se formou comigo, jogamos seleção universitária juntos, trabalhamos juntos, me indicou para trabalhar em Sergipe, Luiz Carlos Cruz. O Cruz veio a Palhoça e matricular um filho no curso de medicina na Unisul e veio tomar um café. Amaro, onde estás? Eu queria tomar um café e tal. Eu disse, vai lá no Guarani que a gente se encontra. No Guarani ele olhou, pô, Mário, eu estou num projeto interessante no interior do estado e o Guarani cabe nesse projeto do bom de bola. O projeto bom de bola nós fizemos uma seleção do moleque bom de bola, do guri bom de bola e do piá bom de bola e jogamos lá alojamos os meninos lá em Abelardo Luz e no primeiro ano já fomos campeões estaduais, no infantil. Eu disse, poxa, Cruz, que interessante. Aí eu disse, mas o presidente mora em Curitiba, tem essa possibilidade de ir lá? Só esse final de semana, por acaso, eu tenho um compromisso em Curitiba. Vou fazer com que vocês se encontrem. Ele conseguiu fazer, a gente se encontrou, acabei ficando até quarta-feira em Curitiba, estendi a minha parada lá, e eles vieram fazer a visita ao clube. Em 2014, eles vieram como patrocinador, que ele disse que nós vamos iniciar o namoro e depois vamos concretizar esse casamento. Eles vieram com um patrocínio razoável, possibilitou o nosso acesso, novamente em 2014, eu no comando técnico, foi uma das exigências. Nós subimos, fomos vice-campeões dentro do Internacional de Lages, e a nossa primeira experiência, como alguns dizem, tiramos o pé do chão. Fizemos a primeira viagem de avião com o Guarani. Estreamos no Campeonato Brasileiro da Série D em Cabo Frio, contra Cabo Friense, e ganhamos o jogo 2-1, 2 gols do Capa. Que legal, hein? Aí jogamos contra o campeão paulista, no Renato Silveira, fizemos um belíssimo jogo, 1-1, né? E tivemos, nós temos até algumas fotos aqui para mostrar. Vamos ver, pessoal, vamos ver a produção colocando umas fotos aí do campeonato da Série D. E nós fizemos o jogo contra o Brasil de Pelotas, foi o jogo que mais rendeu em bilheteria para o Guarani até hoje, na sua história. Na sua história? Na sua história. Eles acamparam, alguns acamparam na Guarda do Imbaú e na Pinheira, e outros vieram e fecharam a Praça 7 de Setembro, literalmente. Fecharam os dois lados da praça, churrasco, interagiram com a comunidade local, fizemos o jogo em casa, perdemos o jogo 1-0. Desculpa. Não, fica à vontade. Esse jogo aí... Tá. Olha aí, pessoal, esse jogo aí é Série D, né? Muito bom, arquibancada aí lotada. Sequela da bola, essa minha rouquidão, e eu falando por mais de 30 minutos, é sequela do Não, futebol. Tranquilo. Operário de Ponta Grossa, que é o time Operário de de Ponta branco. Grossa, olha aí. Ituano. Expulsão do jogador do Ituano. 1-1 o jogo. Torcida Demônios do Mangue atrás. Quando era amador, era baldiosa a torcida. Explica pra nós o que é a baldiosa. Baldiosa é do meu amigo Tatuíra, do Beto da Norma, desse pessoal, do Alan Zac, do Rodrigo, saudoso Rodrigo, era o cuba em balde, né? A cuba feita no balde, e ali era a energia da nossa torcida. Tomar cuba no balde, né? E aí, esse Demônio do Mangue já tem uma outra história, né?
Os meninos da idade do meu filho, adolescentes, assim, montaram a estrutura do Demônio do Mangue, e eu vim, e a gente tinha ido assistir os jogos, eu e o Eduardo, o Vietônio, que era presidente do conselho. E eu disse, pô, eles têm que ter um nome bom, pô. Demônio do Mangue não é um nome legal. Aí a mãe do Dudu é catequista, não sei o quê, como é que vai botar Demônio no nome da torcida que ele faz parte? Não dá, isso não tá errado. Aí eu dizia para ele, não, gente, vamos arrumar um outro nome. Vamos fazer... Demos algumas sugestões, agora também não me recordo, mas, não, vai ser Demônio do Mangue. Demônio do Mangue é uma alusão ao Maruim. Ah, sim. O símbolo é um Maruim, e na verdade ele perturba nossos adversários, né? Esse jogo aí é um jogo no nosso estádio diante do Brasil de Pelotas, e essa é a Chavante. Olha só. O comando rubro-negro e a Chavante do lado, vieram tomar conta, durinho lá, lotado o Renato Silveira, né? Muito bonito. Jogos muito bonitos, Campeonato Brasileiro muito interessante, como eles dizem, padrão FIFA, as viagens todas bancadas pela CBF, muito interessante. Bom, produção, vamos abrir o Facebook aí, porque nós estamos chegando ao final do programa. Passou tão rápido a história aqui, e a história não está nem na metade, né, Mário? Mais um pouco aí. Não está na metade. A gente conversou bastante aqui, e como 90 anos de história, não dá para contar em 45 minutos, né, pessoal? Então, realmente, nós temos na sequência aqui na emissora o programa Mundo Top. Então, a produção aqui já está me cobrando com relação ao tempo do programa. Mas é que a conversa está tão descontraída, tão tranquila, que a gente acaba, né, se envolvendo e levando a programação no peito. Vamos lá. Vamos então agradecer, vamos junto comigo aqui, Amaro, por favor, agradecer a audiência, o pessoal que está participando. Lá tem o Daniel Rosa, o Vinícius Vieira, tem o Tiago Nascimento, o Natan. Jade. Beijo. Olha aí, Putz, muita gente participando. E vocês agora, pessoal, Rodrigo Santos. a produção coloca Thiago, aí, por favor, a camisa que vai ser sorteada. Thiago aí, pessoal. Mansur, abraço, Thiago. Olha aí. Dale, Amaro, fala da nossa equipe. Olha aí, o Thiago, né? E aí, sim, acho que o torcedor vai querer saber também, Sérgio, rapidamente, aqui, pedir para a produção, sim. Que aí, nós fizemos esse campeonato de 2014, a gente subiu, e veio, com esse novo parceiro, ele se concretizou a parceria. E essa concretização de parceria, o Guarani virou clube empresa, é o primeiro do estado. Primeiro do estado. Do estado. E o Guarani ganhou o selo de clube formador também. O Guarani chegou a alojar 90 atletas, entre o infantil, juvenil, juniores e profissional. Hoje a loja 60, porque está só com o sub-15 e o sub-17. Mas o Guarani fez a parceria com o Grupo Paraty, com a empresa Pianura, e criamos o Guarani de Palhoça Futebol Limitada, Sérgio. Olha aí, um clube empresa mesmo. Um clube empresa, na qual o Guarani é patrocinador. Nós transferimos todos os direitos federativos ao novo clube. Foi absorvido todas. Tínhamos 3 trabalhistas que foi absorvido e foi pago. Nós tínhamos uma dívida que era do Amador, que é o Imposto do Patrimônio da União, que foi tudo acertado, parcelado. Enfim, foi passada a régua no nome do Sérgio Guarani, todas as pequenas dívidas, e esse novo clube absorveu com a empresa. A receita do estacionamento também ficou com eles, e todo o investimento se incorpora ao patrimônio do clube. A parceria por 10 anos, renovado por mais 10. A gente espera que dure muito, porque hoje gera o primeiro emprego da maioria desses garotos. Eu costumo dizer que quando a gente fez o projeto lá em 2000, era pensando no que tem hoje. Porque eu nunca me iludi que o Guarani ia ser um clube de massa para bater Avaí e Figueirense. O Guarani tem que ter o seu espaço da região metropolitana, seu espaço de gerar o primeiro emprego, de possibilitar aqueles atletas que não deram certo a Avaí e Figueirense ou que querem uma oportunidade de vir ao Guarani. E a gente sabe que às vezes também não consegue abrir porta para todos, mas assim, o Guarani hoje consegue fazer com que isso aconteça de uma forma mais fácil. Né? Nós temos uma parceria com o Ituano, então até 17 anos os meninos ficam na nossa formação, completou 18 anos, vai fazer 18 anos, ele vai para o Ituano jogar o Campeonato Paulista. Esse ano da equipe que jogou a Copinha pelo Ituano, nós tínhamos 9 atletas, 7 titulares, então já é uma quantia boa. Na equipe principal do Ituano, 2 jogadores titulares são do nosso clube, então já tem o Aldo, que é o capitão e 10 do Palmeiras, do Sub-20 de São Paulo, é atleta do Guarani. O Capa é atleta do Guarani em parceria com o Avaí, está no mercado. O Vitinho, que foi artilheiro do estadual em 2015, também é atleta do Guarani em parceria com o empresário. Então o Guarani já tem jogadores no mercado. Que bom. O Guarani, assim, o Guarani hoje tem 44 funcionários diretos. Olha sabe? só. De vigilante, de pessoal do
cuida do estacionamento, manutenção de campo, 6 cozinheiras, pedagogo, assistente social, médico, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, tudo. Guarani é um clube que tem ambulância própria, que acompanha cada treino, sabe? Um trabalho seríssimo dessa empresa, sabe? Os jogadores procuram a nível nacional, todos querem um espaço, e a gente continua ainda garimpando jogadores no moleque bom de bola. Que o moleque bom de bola virou bom de bola apenas. Porque aí generalizou-se os 3 estados do sul. Porque antes era moleque, guri e piá. Agora é bom de bola. Aí o bom de bola se acompanha, seleciona-se de 40 a 50 atletas dessas competições, aloja uma semana a 10 dias no final do ano, mês de dezembro geralmente, e se tira ali 16 jogadores. E de um grupo de 25, 28, fica em torno disso, de 15, 16 de fora e 10 da casa. Que bom. Bom, pessoal, nós tivemos aqui realmente uma história contada aqui pelo Amaro, que disse lá da base, né, como começou o Guarani, na sua dificuldade, que não tinha um hotel para se hospedar, que tinha onde colocar, muitas vezes receber favores, né, da comunidade para poder constituir o futebol. E no fim, hoje, depois de 90 anos, tem uma estrutura empresarial, várias parcerias, títulos que ganhou durante essa história. É uma história maravilhosa que vai ser contada no livro do Amaro. Né, pessoal? Essa história não termina aqui não, no programa não. Nós estamos fazendo aqui a homenagem para o Guarani, mas o Amaro vai escrever o livro, aliás, está escrevendo o livro, lançando esse ano, que é 90 anos do Guarani, do amador ao profissional. Uma linda história, tenho certeza que será um livro que será um sucesso, que será um marco para o Clube Guarani aqui de Palhoça. Amaro, eu queria fazer, antes do agradecimento com você aqui, o sorteio da nossa camisa, pessoal. A produção aí vai providenciar o sorteio da camisa, né? Para os nossos participantes aí. Olha quantas pessoas participando. Tem a camisa, pode colocar a camisa aí também, dos 90 anos do Guarani. Uma linda história que vai ser contada para você que ficou interessado aqui no programa, que acompanhou desde o início. Vamos então prestigiar o livro do Amaro Júnior, que vai ser lançado esse ano, contando a história do Guarani. Tá bom, pessoal? A nossa produção está aí, colocando aí a linda camisa do Guarani, né? Uma data marcante, que inclusive hoje fizemos um programa especial para poder homenagear esse lindo clube, essa linda história de um clube esportivo vencedor e que projetou muitas pessoas aí, né? Muitos jogadores, dando oportunidade para muita gente. Né, Amaro? O Beto Quadro já tem essa camisa aí, já ganhou essa camisa. Ah, é? Nós fizemos um jogo aí dos atletas que jogaram no Guarani na época do Amador, o Beto foi um dos sorteados. Tá bom. Também nessa época. A nossa produção aqui está preparando o esquema aí, e você que está conectado, logo vai estar recebendo aí a mensagem, a gente vai colocar aí no Face o ganhador da camisa do Guarani 90 anos, tá bom? Amaro, para finalizar nosso programa, queria que você em 1 minuto fizesse as suas considerações finais. Isso vai ser agora para você. Agradecendo aí os sócios, a audiência. Fique à vontade. 1 minutinho, por favor. Agradecer a você, Sérgio, a toda a produção, a Top Web TV. E agradecer a todos aqueles que ajudaram de uma forma ou de outra a escrever a história do Guarani. Emoção, né? Foram 90 anos, né, Sérgio? Foram 90 anos. E eu senti isso jogando, eu senti a dificuldade administrando, eu senti a dificuldade no dia a dia do clube, mas muita gente deixou suor ali. Tem sangue de muita gente boa. Muita emoção, pessoal. Obrigado. Muita emoção aí do nosso Amaro Júnior. Fiquei emocionado 15, junto com ele. Até o dia 15 vai estar tudo em livro. Aquelas histórias que vocês brincavam comigo, bota no livro, que escreve o livro, vai dar no livro, conta esse caos, fala isso, vai ser feito. Legal. O livro até o dia 15, eu e o Luciano Manioto estaremos aí fazendo uma noite de lançamento do livro até o dia 15 de março. Vai rolar o livro. Tá, pessoal? Grande abraço, desculpa a emoção, mas todos aqueles que ajudaram, patrocinadores, sabe, apoiadores. Pô, tá assim, ó, a empresa Jotu nunca pedi, todo ano o ônibus na porta para treinamento, para os jogos, sabe, o seu Antônio da M, os patrocinadores, sabe, o Pierre Sport, sempre, no Guarani nunca vesti uma outra camisa se não fosse Pierre Sport, sempre doação, sabe, sempre parceiro, e quantos outros que passaram na história, e a cada ano teve um patrocinador, teve um investidor, a cada ano teve a história de um presidente, e isso tudo vai estar relatado na fonte de pesquisa, na fonte de campo, e no dia a dia que a gente vivenciou ali também, tá? Grande abraço. Amaro, muito obrigado mais uma vez. Fico emocionado junto com você contar uma história tão linda que ainda bem que vai ser escrita e deixado marcado num livro, né? Pro resto da vida.
Amaro, muito obrigado. Foi um prazer ter recebido aqui hoje. E, pessoal, vamos então comemorar essa data de hoje, os 90 anos do Guarani. Uma equipe vencedora que veio para ficar. Um abraço a todos, muito boa noite. Obrigado. Com carinho, uma tribo se faz com amor. Seus guerreiros são filhos da tribo, nesta tribo enfrentam a dor. Nos gramados de toda a região, és a tribo que eleva emoção, não deixando morrer a esperança e sempre nos fazendo campeão, não deixando morrer a esperança e sempre nos fazendo campeão. Juntos guerreiros seremos, lutaremos pelo azulão. Guarani és paixão palhocense, respeitado por sua tradição. Juntos guerreiros seremos, lutaremos pelo azulão. Guarani és paixão palhocense, respeitado por sua tradição. Esperamos com grande emoção a conquista da glória triunfal, de unir o povo palhocense em torno de um só ideal. Esse time de bravos guerreiros, ser de todos a grande paixão, não deixando morrer a esperança e sempre nos fazendo campeão, não deixando morrer a esperança e sempre nos fazendo campeão. Guerreiros seremos, lutaremos pelo azulão. Guarani és paixão palhocense, respeitado por sua tradição. Juntos guerreiros seremos, lutaremos pelo azulão. Guarani és paixão palhocense.